Progresso material e espiritual à luz da doutrina espírita. Nesta breve e profunda reflexão, mergulhamos nos ensinamentos da doutrina espírita para compreender o verdadeiro significado da riqueza. Longe de condenar ou glorificar a posse material, o Espiritismo nos convida a refletir sobre o uso consciente dos bens terrenos como uma oportunidade de crescimento espiritual. Com base em Allan Kardec, Emmanuel Joana de Ângeles e outros pensadores, esta obra nos ajuda a equilibrar o progresso material e moral, iluminando o caminho da caridade, da responsabilidade e do amor ao próximo. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, propõe uma visão ampliada da vida e das experiências humanas, considerando a existência como uma jornada educativa da alma. Nesse contexto, a posse material não é fim, mas meio. Não é mérito em si, tampouco punição, mas instrumento de aprendizado. Trazemos aqui o propósito de reunir, em linguagem acessível e reflexiva, os princípios espíritas que nos ajudam a compreender o sentido espiritual da riqueza, sem pretensão de esgotar o tema, convidando você a refletir sobre sua responsabilidade perante os recursos que possui e os valores que cultiva. Que cada linha aqui escrita seja um convite à transformação interior e ao uso consciente das bênçãos da vida. Há riquezas que cintilam no cofre, e há tesouros que brilham na alma. Há quem possua muito e viva vazio, e há quem tenha pouco e transborde luz. A matéria passa, a virtude fica, o ouro se desfaz, o amor edifica. Nestas palavras singelas repousa um chamado: rever a vida, rever o fardo. Porque o que pesa, às vezes, é o que falta dentro, e o que liberta é o que se doa, é o que se sente. Vem conosco nesta viagem para conhecimentos que transformam. A experiência da riqueza e do aprendizado. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, lança uma luz reveladora sobre a questão da riqueza, tratando-a como uma prova espiritual. Em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 814 a 819, os espíritos esclarecem que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas escolhidas pelo espírito antes da encarnação, com objetivos específicos de aprendizado e progresso moral. A riqueza, portanto, não é prêmio nem condenação, mas oportunidade de exercitar virtudes como a generosidade, a humildade, a solidariedade e o desapego. No entanto, é considerado uma prova difícil, pois facilmente conduz ao orgulho, à avareza e ao esquecimento das leis morais. Os espíritos alertam: a riqueza é um meio de tentação mais perigoso do que a miséria, porque oferece mais facilidades para satisfazer os desejos materiais e menos motivos para desenvolver a paciência e a resignação. Assim, ela exige discernimento e maturidade espiritual. Muitos espíritos que pedem a prova da riqueza antes de encarnar falham em sua missão, pois se deixam seduzir pelo poder e pelo conforto. Emmanuel, no livro Dinheiro, através de Francisco Cândido Xavier, adverte: o dinheiro em si não é bom nem mal. É força que pode ser dirigida para a luz ou para as sombras, conforme a consciência de quem o utiliza. Essa visão complementa a de Kardec, mostrando que o problema não está nos bens, mas no uso que se faz deles. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aprofunda essa ideia ao interpretar as palavras de Jesus sobre os ricos e os pobres de espírito. Ele ressalta que o verdadeiro mérito está no uso que se faz da riqueza e não na posse em si. Um rico generoso, justo, desapegado, que auxilia os que sofrem e administra seus bens com ética e responsabilidade, é espiritualmente mais elevado do que um pobre revoltado ou egoísta. Jesus, no Sermão da Montanha, nos diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Mateus 6:20, 19 a 20.
Essa orientação deixa claro que a verdadeira riqueza está no desenvolvimento das virtudes e não na acumulação de posses. A doutrina também ensina que a riqueza é transitória. Nada do que possuímos na matéria nos pertence realmente. Somos apenas administradores temporários dos bens e prestaremos contas, no plano espiritual, de como os utilizamos. Essa consciência nos convida a cultivar uma relação mais lúcida e equilibrada com o dinheiro, vendo-o como ferramenta de crescimento pessoal e coletivo. No livro Nosso Lar, de André Luiz, pelo médium Chico Xavier, o espírito relata que, após a morte, muitos espíritos sofrem profundamente ao confrontarem a forma como administraram os bens terrenos, esquecendo-se das necessidades do próximo e de seus deveres espirituais. Outra contribuição importante do Espiritismo é a noção de que a verdadeira riqueza é do espírito. As virtudes, o amor, a sabedoria e a elevação moral são conquistas que levamos conosco além do túmulo. São essas as riquezas imperecíveis que nenhuma crise ou perda pode tirar de nós. Neste sentido, Joana de Ângeles, em O Homem Integral, nos convida a enxergar a vida como um processo educativo da alma, em que a matéria é apenas instrumento. A propriedade, a posse, os bens são empréstimos divinos para o crescimento do ser espiritual. Portanto, a doutrina espírita convida à reflexão. Estamos sendo fiéis à nossa missão com os recursos que temos? Nossa riqueza, seja ela pouca ou muita, está servindo ao nosso ego ou à nossa evolução e à dos que nos cercam. Santo Agostinho, Espírito, em O Livro dos Espíritos, questão 919, recomenda que a cada dia interroguemos a nós mesmos: que mal fiz, que bem pratiquei, em que me tornei melhor? Essa autoanálise aplica-se também à gestão dos bens e das oportunidades. A responsabilidade espiritual dos que possuem recursos materiais é, portanto, imensa. São chamados a ser instrumentos de justiça, alívio e amparo. Não basta doar o supérfluo, é necessário agir com consciência, promovendo mudanças reais na vida alheia e no próprio íntimo. A filosofia estoica também nos lembra, através de Sêneca, não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja muito. Essa sabedoria ecoa o ensinamento espírita de que o verdadeiro progresso não se mede em posses, mas em consciência tranquila e coração generoso. Ainda que o progresso material seja necessário, pois viabiliza avanços sociais, tecnológicos e científicos, ele deve caminhar lado a lado com o progresso moral. O desequilíbrio entre ambos gera desigualdade, sofrimento e decadência espiritual. A doutrina espírita ensina, na questão 793 de O Livro dos Espíritos, que o progresso intelectual precede o progresso moral, porque deste resulta a consequência natural do primeiro. No entanto, esclarece que é o progresso moral que garante o uso correto do saber e da riqueza. Os momentos de crise econômica ou perdas inesperadas também são oportunidades de aprendizado e reavaliação de valores. A humildade, a solidariedade e a confiança em Deus tornam-se mais evidentes quando as ilusões do mundo se desfazem. Como diz o Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, a caridade é a virtude por excelência. Aquele que a possui, mesmo que careça de outras qualidades, está no caminho do progresso. A verdadeira riqueza é a capacidade de amar e servir. Em suma, a doutrina espírita não condena a riqueza, tampouco exalta a pobreza. Ela orienta que ambas são caminhos de prova e aprendizado e que o mais importante é a postura interior com que se vive cada uma delas. O rico deve ser generoso e responsável, o pobre resignado e esperançoso, ambos conscientes de que a vida material é apenas uma estação de passagem rumo à verdadeira pátria espiritual, que a busca pelo progresso material
Nunca ofusque o progresso do espírito. Que a abundância de bens seja sempre acompanhada de abundância de amor e de sabedoria. Elementos reflexivos. Guia prático. Ao adquirir bens, reflita: para que estou adquirindo isso? Isso me aproxima ou me afasta da minha missão espiritual? Separe semanalmente um tempo para avaliar como você tem usado seus recursos em benefício do próximo. Pratique a caridade não apenas com dinheiro, mas com tempo, escuta, conhecimento e presença. Viva com simplicidade voluntária, reduza o supérfluo e valorize o essencial. Em cada dificuldade financeira, busque o aprendizado moral que ela pode estar ensinando. Ao receber um ganho inesperado, separe uma parte para auxiliar alguém ou um projeto coletivo. Faça da riqueza uma ponte e não um muro. Citações inspiradoras. A riqueza é um meio de tentação mais perigoso do que a miséria. O Livro dos Espíritos. O dinheiro em si não é bom nem mal. É força que pode ser dirigida para a luz ou para as sombras. Emmanuel, em Dinheiro. A caridade é a virtude por excelência. Aquele que a possui está no caminho do progresso. Espírito Lázaro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja muito. Sêneca. A propriedade são empréstimos divinos para o crescimento do ser espiritual. Joana de Ângeles, em O Homem Integral. Perguntas reflexivas. Como tenho utilizado os recursos materiais que possuo? O que me impede de viver com mais desapego e generosidade? Em que momentos a busca por bens materiais enfraqueceu minha conexão espiritual? Tenho praticado a caridade de forma consciente e constante? Que legado espiritual estou construindo com o que a vida me oferece? O que posso mudar hoje para alinhar meu progresso material ao meu progresso moral? Reflexões do bolso. A riqueza é teste, não troféu. O ouro mais puro é aquele que se transforma em ajuda. A alma que compartilha floresce. Ser rico é ter o suficiente para amar. O tempo e o afeto são moedas espirituais. Tesouro verdadeiro é aquele que nos acompanha além do túmulo. Quem serve enriquece o próprio espírito. Encerramento afetivo. Querido ouvinte, se estas palavras lhe tocaram a alma, é porque sua consciência já compreende que a vida é maior do que o que os olhos veem, que a partir de agora, ao lidar com o dinheiro, a casa, os bens ou as conquistas, você possa se lembrar de que tudo isso é ferramenta e não fim. Que sua prosperidade seja luz para outros, que sua abundância interior seja ainda maior do que a exterior, e que, no silêncio do coração, você escute a voz da espiritualidade dizendo: segues bem, teus passos estão alinhados com a luz.